boa tarde para quem está na Europa, na França. É com imensa alegria que nós iniciamos esse segundo dia do segundo Colóquio Internacional Variar, né, Vanessa e eu, e nesta sessão especificamente para o lançamento de 2 livros e também conversa com os autores de capítulos desses 2 livros, né, para podermos divulgar, né, o que dá trabalho, né, as pesquisas dão muito trabalho, e também redigir sobre elas para público, né, dá trabalho. Então, nós vamos aproveitar esse momento para divulgar um pouquinho e convidar outros leitores, outros pesquisadores, né, a apreciarem, né, as pesquisas que resultaram nos capítulos. Na Índia, próximo slide. Então, os 2 livros, um voltado mais para a ciência sociolinguística, para a variação, o estudo da variação, né? Variação em português e em outras línguas românicas, e outro voltado para a relação entre ciência e educação, ensino, variação e ensino do português no mundo. Então, vocês terão a oportunidade de conhecer pelos autores, né, dos capítulos, um pouquinho do material reunido nestas 2 obras. Próximo slide, Andy. Bem, vamos começar pelo livro Variação em Português em Outras Línguas Românicas. Essa publicação ela foi possível com o apoio financeiro da equipe Réseau e do Comitê Científico da Universidade Paul Valéry, Montpellier 3. Então, somos muito gratas pelo apoio concedido para essa publicação, que contribui para a área de letras, sobretudo para a área, né, de variação, de estudos de variação, do português e de outras línguas, né, em comparação, e que dão margem a pessoas interessadas, tanto no português, em espaços em que ele é língua materna, quanto em espaços em que ele é língua não materna, e outras línguas, né, outras línguas românicas, dão a oportunidade de conhecer o que há, né, em termos de pesquisa. Esse livro nasceu a partir da articulação interinstitucional, promovida no projeto Variar, na área de pesquisa e ensino, particularmente na área de ciência, né, e aí ensino universitário, articulação entre ciência e promoção do português em diferentes espaços. O lugar da variação linguística ele é central em todos os capítulos, além de outras temáticas mais específicas e que serão apresentadas aqui pelos próprios autores. Para tornar o livro acessível a um público amplo, cada capítulo escrito em português, ele é seguido por um capítulo em língua estrangeira, né? E para reunir as principais ideias, né, mais exploradas no capítulo em português. Então, uma espécie de resumo expandido que dá oportunidade de outros, né, que não conhecem o português de conhecer, passarem a saber da nossa pesquisa. Esperamos que este painel de contribuições possa interessar a comunidade internacional de pesquisadores, professores, estudantes que têm, né, português ou outra língua românica, né, como fonte de trabalho, de interesse. Próximo slide. Esse é o link, né, que vocês têm acesso. Bem, esse livro ele é fruto de contribuições no primeiro colóquio internacional Variar e também de outras interlocuções que nós temos tido, né, a partir do projeto Variar, né, de variação. Próximo slide. Na Índia. Queremos agradecer ao Comitê Científico por ter aceitado o nosso convite e realizado os pareceres de cada texto, né? Então, especialmente a Aline Bazenda, da Universidade da Madeira, Carla Faria, da Universidade Ca' Foscari, Denis Castanheira, da Universidade Federal Fluminense, Fabiane Rocha Nascimento, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Laura Alvarez Lopes, da Universidade de Estocolmo, Letícia Rebolo Couto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Loreni Pencal, da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Maria Antônia da Mota, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa,
Maria da Conceição Paiva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maria Mercedes Cebolt, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Sandro Marengo, da Universidade Federal de Sergipe. Nossos agradecimentos, né, porque ler, né, textos ocupa tempo, eles contribuíram, né, com o seu olhar, né, para que os autores pudessem pensar, né, por um outro ângulo, né, o que tinha sido escrito. Né? Então, agradecemos todo o trabalho envolvido, agradecemos também pelo trabalho de todos os docentes e discentes da Universidade Pauli-Valéry, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que participaram da revisão, diagramação e outras etapas de montagem do livro. Próximo slide. Na Índia. Próximo slide. Agradecemos a Laura Varez, né, da Universidade de Estocolmo, e também ao professor Hervé Lyotard, da Universidade Pauli-Valéry, a Laura Varez, que prefaciou o livro, e o professor Hervé Lyotard, responsável por uma nota, né, na quarta capa do livro. Nosso muito obrigado a todos, a toda a equipe, a todos que contribuíram, a todos os autores, né, todos os professores pesquisadores que fazem parte, né, dessa obra. Próximo slide. Bem, agora eu passo a palavra à professora Eliette Silveira, né, para apresentar rapidamente o capítulo. Vamos fazer uma breve apresentação desse capítulo, né, que trata sobre a avaliação subjetiva das variantes altas IU, indicador, marcador, estereótipo ou um fenômeno em contínuo. É um trabalho organizado por mim e pela orientanda de doutorado Silvia Carolina Souza Guerreiro, que está também desenvolvendo esse trabalho ainda no âmbito do doutorado. E o objetivo desse artigo é discutir a classificação de Labov 2008-2001, analisando a atuação da avaliação subjetiva sobre fenômenos em variação e sobre a própria mudança linguística, tendo por objeto de análise o alteamento pretônico. E essa pesquisa levantou alguns questionamentos, eu trago alguns desses questionamentos aqui. Se o alteamento pretônico é um indicador, é um marcador ou um estereótipo. Indicadores, marcadores, estereótipos, se seriam ou não categorias estanques ou categorias contínuas. E se esse fenômeno, né, ele é um fenômeno linguístico em variação que pode ter diferentes classificações em uma mesma comunidade, ou seja, dentro de uma mesma comunidade linguística, esse fenômeno pode ser considerado ao mesmo tempo um marcador, um indicador, um estereótipo, tá? Bom, passo agora a palavra à Silvia, que vai falar sobre a metodologia e os testes que foram realizados. Bom dia, gente. Para responder estes questionamentos, nós organizamos 2 testes de avaliação subjetiva. O teste de reação subjetiva, que os participantes ouviram um áudio com as pretônicas alteadas na fala de um único indivíduo, e após o áudio, os participantes responderam um questionário, marcaram em uma escala de 1 a 5 se concordavam ou não com as frases. O teste baseia-se na proposta de Botassini, 2013, que caracteriza as frases em 3 aspectos: competência, integridade pessoal e atratividade social. Próximo slide. Bem, no teste de insegurança linguística, os participantes ouviram 2 áudios, um com as pretônicas alteadas e um com as pretônicas médio e fechado. Após o áudio, os participantes encaram se produziam a frase com as variantes altas, IU, médias, EO, ou alternariam, ou seja, fariam variação linguística, IU, EO. Bem, os resultados que nós tivemos foram que no teste de reação subjetiva não demonstrou categoricamente uma avaliação negativa do uso das variantes alteadas. No entanto, é possível verificar que em todos os 3 aspectos observados, atratividade social, integridade pessoal e competência, houve avaliações negativas. Neste mesmo teste, o alteamento estaria entre as categorias de indicador e marcador, já que se trata de um fenômeno cuja mudança ocorre abaixo para cima. Além disso, o alteamento está abaixo do nível da consciência, mas apresenta respostas relevantes aos testes de reação subjetiva. No teste de insegurança linguística, o fenômeno parece estar acima do nível da consciência do falante, o que caracteriza-o como estereótipo. Os participantes avaliaram negativamente as variantes alteadas,
classificando-as como erradas. Além disso, acreditam não utilizá-las. Portanto, com base nos estudos resultados, propõe-se a reanálise das categorias de Labov, uma vez que este estudo comprovou que um fenômeno linguístico avaliado em uma mesma comunidade, a de falantes cariocas, pode transitar entre indicador, marcador e estereótipo. Passamos a palavra agora a Eglin Pimenta. Olá, bom dia aos que estão no Brasil, boa tarde aos que estão na Europa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, o meu capítulo é sobre a ditongação de vogais nasais em português europeu, e isso foi um trabalho que eu fiz usando o corpus do LPG, que é o Atlas Linguístico Etnológico do Portugal e da Galiza. Então, se vocês puderem, por favor, mudar o slide. Se vocês puderem passar. Isso, obrigada. E vocês têm, então, ali à direita o mapa de Portugal, com os pontos onde foram feitos onde foram recolhidos os dados para esse atlas. E os dados já foram recolhidos, mas o processo inteiro para fazer o atlas, ele ainda não foi terminado, então o atlas não foi terminado, ele não foi publicado ainda, mas eu tive acesso a esses dados diretamente com a equipe ali do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. E o que eu fiz com esses dados? Eu me concentrei nas vogais nasais e nos ditongos nasais do português europeu. Então, sabendo que o português tem 5 vogais nasais, an, em, on, e 4 ditongos nasais, ão, an, on e un, que, obviamente, podem ter diversas realizações fonéticas. E o ponto em que eu me focalizei para esse artigo é o seguinte, é que existe uma variação no português, em variedades não padrão de português europeu, em que as vogais nasais podem ter uma realização ditongada. Então, assim, no português do Brasil, a gente conhece isso, por exemplo, com a vogal em, que na minha variedade de São Paulo é ditongada, então que independentemente da posição na palavra, ao invés de dizer em, eu vou dizer em. Então, isso é um fenômeno que a gente encontra também no português do Brasil, mas nesses dados do LPG, o que foi interessante é que eu encontrei essa ditongação tanto em posição não final, quanto em posição final, e não apenas com a vogal E nasal. Então, por exemplo, em posição não final, existe uma atestação, existe uma realização como tanque, para a palavra tanque, lençol, para lençol, longe, a palavra longe. Em posição final, manhã, uma das realizações é manhã, nuvem e bom, sabendo que a ditongação do E final, ela já acontece no português padrão. Para esse estudo, então, eu dei uma triada ali no que eu encontrei no corpus, e eu encontrei 1.197 atestações de vogais nasais, então vogais an, em, on, vogais nasais que têm uma realização ditongada. E em seguida, o que eu fiz com essas atestações? Eu queria saber, eu queria tentar responder a seguinte questão: quando an, em e on ditongam, quais são os fatores que contribuem para determinar o ponto de ação do glide como sendo anterior ou posterior? E a gente pode dividir esses dados em duas porções. Os que a gente tem vogal em posição não final, e aí os fatores fonético-fonológicos que acabam se sobressaindo são o timbre da vogal que ditonga, então se é an, se é em ou se é on, a consoante que aparece no ataque seguinte, especialmente se for uma consoante palatal, e a metafonia, então a influência do timbre de da vogal final. E em posição final, o que acontece? Existem fatores fonético-fonológicos que
que podem contribuir para a determinação do ponto de articulação do LAD, como, ainda mais uma vez, o timbre da vogal de Tonga. Em seguida, o Nha no ataque que precede, isso que não acontece na posição não final. E, enfim, existem fatores de ordem analógica, que é a frequência de ão no singular e a frequência do ditongo ões no plural. Então, esses são fatores que podem contribuir para a determinação do glide quando uma vogal nasal de Tonga em português europeu. E agora eu passo a palavra para a Lívia Rodrigues Cordeiro e a Daniele Kelly Gomes. Bom dia a todos, eu sou Daniele Kelly Gomes, sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o trabalho que faz parte da coletânea organizada pelas professoras Márcia e Vanessa, né, artigos definidos em sintagmas possessivos, na verdade é o projeto de iniciação científica que Lívia desenvolveu, ela infelizmente não pode estar presente hoje, que Lívia desenvolveu no último biênio do Programa Institucional de Iniciação Científica, né? Esse trabalho, na verdade, retoma uma temática que já foi muito explorada, principalmente em investigações que tentam realizar análise contrastiva entre as variedades brasileira e europeia, que é a questão da presença do artigo diante de pronome possessivo, como é possível verificar nos dois exemplos que aparecem aqui, meu pai e os seus falantes, né? E os estudos desenvolvidos sobre esse tema chegam à conclusão de que, enquanto no português do Brasil a gente tem uma regra variável em que a gente pode encontrar sintagmas com pronomes possessivos já acompanhados ou não de artigos, no âmbito do português europeu a gente tem uma regra categórica no sentido da presença dos artigos diante desses constituintes. E aí, com base nessas pesquisas anteriores que foram realizadas, eu e Lívia, nós nos propusemos a investigar dados da variedade santomense a partir do corpus variedade do português, né, do APOR, e esses dados foram recolhidos em São Tomé no ano de 2009. Para a gente fazer a análise desses 544 dados que foram recolhidos nesse corpus, nós usamos o modelo teórico-metodológico da teoria da variação e mudança e também trabalhamos com uma bibliografia que se dedica à questão sobre contato entre línguas e sobre a questão do artigo, né, do funcionamento do sistema de artigos, quando há artigos nessas línguas que são forjadas em situação de contato. E com base em todo esse arcabouço teórico e metodológico, nós conseguimos, né, na análise dos dados, chegar a observar que nesse corpus existe um equilíbrio entre as variantes presença e ausência do artigo, né? Então, a norma santomense, ela não se comporta como o português europeu, que seria a sua norma de referência, e, apesar de ter um comportamento variável que a aproxima do português brasileiro, essa variação ela tem suas particularidades. Apesar dos condicionamentos que atuam nessa variação, principalmente para a ausência do artigo, serem os mesmos condicionamentos que a gente verifica no âmbito do português brasileiro. Então, a nossa hipótese é que, na verdade, a norma santomense ela está caminhando para um processo de implementação do uso do artigo, mas no estágio em que nós tivemos acesso, né, no estágio de língua, o que os dados refletem, a gente ainda tem um processo de variação. Então, são essas as nossas descobertas, a gente ainda está trabalhando nesse projeto, e agora eu passo a palavra para a professora Silvia Brandão e para o Paulo Vitor, que vão falar sobre concordância nominal. Muito bem, eu e o Paulo Vitor, que é meu bolsista de iniciação científica, trabalhamos sobre a concordância de número em estruturas predicativas e passivas na variedade urbana do português de São Tomé, com base na teoria da variação e mudança e em dados de 22 entrevistas com falantes de níveis fundamental e médio de escolaridade. Esse corpus está vinculado ao corpus Vapor, variedades do português, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Então, nós buscamos determinar, com base no controle de 4 variáveis sociais e 8 estruturais,
essas 8 estruturais, segundo o Scherr 91, que foi o primeiro trabalho que apareceu sobre esse tema, os fatores que atuam para a marcação ou não de plural em estruturas do tipo das que estão aqui exemplificadas no slide, né? Inicialmente, nós comentamos as variáveis estruturais controladas por Scherr e ainda 3 outros estudos que tratavam do mesmo tema, né? Em seguida, apresentamos uma síntese dos principais aspectos geossociolinguísticos relativos a São Tomé, realçando o caráter multilingüe dessa comunidade e algumas das características do forro, que é o crioulo mais falado na área. Nessa sessão, nós resumimos resultados de 2 estudos também sobre a concordância no SN, que eu realizei, e que tratam, de uma forma atomística, da marcação de plural em constituintes do sintagma nominal, com os mesmos informantes levados em conta nesta análise das estruturas predicativas passivas. Então, após a exposição dos procedimentos metodológicos, que são aqueles da sociolinguística variacionista, nós passamos à análise dos dados, que indicou que a ausência da marca de número em estruturas predicativas passivas incide em 33,3% das ocorrências, sendo condicionada pela atuação das variáveis nível de escolaridade, características formais do sujeito da construção e frequência de uso de um crioulo, né? Gostaria de lembrar que nível de escolaridade, frequência de uso de um crioulo são variáveis que vêm sendo sempre selecionadas quando estudamos o português de São Tomé. Portanto, não é, após a análise variacionista, verificamos que, como era esperado, os indivíduos de nível fundamental são os que menos aplicam a marca, com 58,6% de não concordância, e os de ensino fundamental e os de ensino médio têm um baixo índice de não aplicação da marca, da ordem de 17,4%. Esse estudo foi feito exatamente com informantes de níveis fundamental e médio, porque uma análise anterior demonstrou que os falantes de nível superior praticamente nunca deixavam de aplicar a marca de número. Então, eles não foram considerados. Então, como eu dizia, são os indivíduos de nível fundamental os que menos aplicam a marca. A presença de uma marca morfológica ou semântica no sujeito da construção também leva à não marcação, como é o caso de 2 era meu. Os indivíduos que, embora falantes de português, fazem mais uso do forro ou se expressam regularmente numa dessas línguas, também propiciam uma menor marcação de número. Então, após a análise das EPPs, nós procedemos a uma nova observação da amostra de 2011, né, que tem exatamente os mesmos 22 informantes, só que desta vez vendo a questão por informante e levando em conta cada um dos 1.251 SNs vistos como um todo e por número de constituintes, indicando os que apresentavam pelo menos uma marca de não aplicação de plural. Então, houve uma comparação entre EPPs e SNs. E concluímos que, apesar do reduzido número de dados referentes às EPPs, isso é uma característica comum a todos os corpora, são estruturas que aparecem com uma frequência sempre pequena. Então, apesar desse reduzido número e do predomínio da marcação de plural, pôde-se verificar que, na fala de São Tomé, a regra é variável, corroborando resultados obtidos na análise do SN, em que fatores de ordem estrutural e social são também atuantes. Então, a comparação dos resultados referentes às EPPs e a SNs na fala de cada um dos 22 informantes confirma
que as variáveis sociais são as mais salientes para a não marcação de plural, embora a performance dos indivíduos seja bastante oscilante em ambos os casos. Então, embora a norma de referência do PST seja, em termos oficiais, o português europeu, em que a regra de concordância no SN na variedade urbana é categórica, a nascente norma santomense dela se afasta, certamente em função da história sociolinguística do país, marcada pelo contato multilíngue, em que o forro, sem dúvida, representa um papel importante. Obrigada. Professora Ana Maria Brito. Vou ativar o som. Muito bom dia. Eu sou Ana Maria Brito, trabalho na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e por praticamente convite das organizadoras, as professoras Márcia Vieira e Vanessa Meireles, produzi para este livro um capítulo que intitulei As Construções Ditransitivas do Português de Angola e Português de Moçambique Revisitadas. Já vão perceber o porquê desta revisitação. Na verdade, eu faço neste momento parte de um projeto intitulado Posse e Localização, Microvariação, Variedades Africanas do Português, em desenvolvimento na Faculdade de Letras de Lisboa e dirigido pelo professor Tjerk Hagemeyer. E no quadro desse projeto foram feitas entrevistas em Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe, e portanto os dados do projeto são no fundo dados de produção provocada. As entrevistas eram sobre temas variados relacionados com a vida, o trabalho, o estudo. Esses dados revelam algumas tendências que para nós, investigadores do projeto, se afiguraram como um bocadinho surpreendentes, precisamente porque nós tínhamos como ponto de referência certas investigações sobre os mesmos temas, as construções ditransitivas, sobretudo com o verbo dar, em Angola e em Moçambique, que datavam algumas dos anos 80, 90 e princípios do século XXI. E, na verdade, nessas investigações dos anos 80, 90 e princípio do século XXI, eram claras duas tendências em relação ao português de Angola e ao português de Moçambique, respectivamente. No português de Angola, nessas investigações, era muito produtiva a presença da preposição em para introduzir o dativo, para introduzir o objeto indireto. Em português de Moçambique, e de acordo com investigações da professora Perpétua Gonçalves dos anos 90, era muito dominante as construções de duplo objeto. Quer dizer, em português de Angola encontrávamos, eu não dei exemplos, mas passo a dar, encontrávamos com muita frequência a preposição em como em dar uma prenda na mãe. E em português de Moçambique encontrávamos com muita frequência construções de duplo objeto, dar a mãe uma prenda. Então, surpreendentemente, os inquiridos do projeto Palma não revelam grande tendência nem para o uso de em no português de Angola como preposição de dativo, nem o uso da construção de duplo objeto no português de Moçambique. Então, eu não fiz propriamente uma investigação, Ana Maria Brito, eu sou sintaticista, como sabem, eu não fiz propriamente uma investigação sociolinguística e socorri-me de dados e de informações que me foram fornecidas pelos investigadores bolseiros do Projeto Palma em Lisboa. E a partir dessas variáveis que me foram fornecidas, é possível verificar
que o tipo de população investigado pela professora Perpétua Gonçalves nos anos 90 para o português de Moçambique e o tipo de população investigada por Chavagne e Amélia Mingas nos anos 80, 90 para o português de Angola, talvez não coincidam do ponto de vista sociolinguístico, e é por isso que encontramos produções distintas. De qualquer maneira, os dados encontrados são muito interessantes, porque a preposição a, como digo no slide, a preposição a é de facto a preposição dominante no português de Angola para o dativo, e de mesmo modo em português de Moçambique, de acordo com os inquéritos do Projeto Palma, também é a preposição dominante. A preposição para é residual, em ambas as variantes. A preposição em Angola parece ser residual, e a construção do duplo objeto, ao contrário do que esperávamos, não aparece em grande quantidade no português de Moçambique, diferentemente das propostas dos anos 90. Isto mostra que o português está realmente a nativizar-se de forma forte, quer em Angola, quer em Moçambique, e, por outro lado, a hipótese de contacto de línguas, que foi sendo sempre invocado pelos primeiros linguistas que analisaram o português de angolano e o português de Moçambique, a hipótese de contacto de línguas parece não ser realmente uma hipótese tão importante assim, e há realmente uma nativização forte do português nas últimas décadas, quer em Angola, quer em Moçambique. Eu dou a palavra à próxima palestrante, que é a professora Clarice Figueira. Eu vou falar pela Clarice. Ela está em aula neste momento, então me pediu para apresentar a professora Clarissa Figueira e eu, né? Escrevemos esse capítulo para matar a bola no peito, fazer um golaço, um discurso predicador com um verbo, suporte, semi-suporte. Próximo slide, Naide. Nessa pesquisa, né, que Clarissa desenvolveu como monografia final de sua graduação, né, ela já é graduada, já está em plena atuação na rede privada pública de ensino, no Rio de Janeiro. Ela investigou construções com verbo suporte que são acionadas, né, em textos jornalísticos voltados para a descrição de atividades do futebol, e também buscou as expressões que têm relação direta com o futebol, né, fora em textos que não têm relação com o futebol, né? Mas ela procurou avaliar que verbos eram acionados mais sistematicamente ou menos, né, sistematicamente, que verbos eram mais atraídos e que nomes eram mais atraídos, tanto é que à esquerda e à direita é possível ver duas tabelas, né, em que a expressão dos usos, né, entre verbos e elementos nominais e a relação entre verbos e elementos nominais na composição de um predicador complexo com verbo suporte no contexto esportivo, né, do futebol, e fora desse contexto. E, a partir dessa investigação das variantes verbais que são associadas, por exemplo, a um elemento nominal como gol, né? Fazer gol, marcar gol, dar passe, passar, ela vai observar quais são os tipos construcionais que o verbo fazer, o verbo dar, o verbo semi-suporte marcar ou cobrar vão construir, né? Então, do lado esquerdo, por exemplo, no contexto esportivo, nós encontramos, né, com base nessa pesquisa, 76 microconstruções, tipos de construções verbais com verbo fazer. Nesses 76, né, fazer gol, por exemplo, tem 52 ocorrências. Fazer gol é uma das microconstruções, é um dos tipos, né, de construções com fazer. E no corpus
tem 52 ocorrências. Construções com verbo dar, por exemplo, ela encontrou 30 microconstruções, e dessas 30 microconstruções, uma delas é dar passe, que ocorre 9 vezes no corpus, né? Então, vocês têm nessa representação o número de predicadores verbais formados por fazer e por dar, e o número de ocorrências de um dos predicadores, né, fazer gol, dar passe, assim sucessivamente, número de ocorrências no corpus. E do lado direito, fora do contexto esportivo, né, fazer pedalada, dar cartão vermelho, bater pênalti, bater um bolão, fora do esses predicadores não são acionados para descrever atividades do mundo esportivo, mas estão muito associados, por exemplo, a textos em que há uma negociação política, né? Então, há outros contextos, há outras temáticas, e ela procurou descrever o acionamento e o campo de significação desses predicadores a depender do contexto, né, da temática que está em jogo. Próximo slide, Nainde. Acho que Marcos Wiedemann não está no Zoom, né? Ele me contactou aqui, estava com dificuldade de acessar, tá? Um problema de ordem pessoal. Então, eu vou apresentar um capítulo que nós escrevemos por conta do nosso trabalho conjunto, no âmbito da sociolinguística articulada à gramática de construções, que se intitula Paradigma Discursivo como Protoconstrução, Alternância Linguística via Práticas Sociocomunicativas. Neste capítulo, próximo slide, Nainde. Neste capítulo, o objetivo é tratar, né, de paradigma discursivo como uma esfera de construções convencionalizadas e como parte integrante da gramática, né, e apresentar uma breve análise de elementos gramaticais de textos dos gêneros receita e resumo acadêmico, variantes linguísticas que são acionadas, né, mais sistematicamente por conta de uma tradição, né, discursiva relacionada a esses gêneros, né? Então, nós entendemos que paradigmas discursivos representam, né, convencionalizações, e nós podemos captar propriedades linguísticas, né, a partir de certas organizações textuais discursivas. Então, neste capítulo, nós trabalhamos com a variação de formas gramaticais, formas lexicais e a configuração de certos textos, né? Porque entendemos que um dos planos, né, que vai influenciar a organização linguística, o acionamento de algumas formas, de alguns predicadores, é o plano discursivo, certas características que são mais associadas a certos gêneros. Nós trabalhamos aqui com esses dois gêneros, receita e resumo acadêmico, né, e procuramos ver que construções estão mais entrincheiradas, mais vinculadas a esses gêneros, que construções são de uso mais geral, né? Então, procuramos fazer uma representação, e aí nós lidamos com formas verbais, né, formas lexicais, formas gramaticais, como preposições, que são, e variantes que são acionadas, né, a depender até dos espaços, né, do gênero receita ou do resumo acadêmico. Próximo. Passo a palavra a Leonor Werneck e Heloísa Miranda. Não sei se é Leonor que está. Leonor? Obrigada. Oi, eu estou aqui, professora Márcia. Estou aqui. Eu gostaria de cumprimentar todos que nos acompanham e gostaria também de parabenizar as professoras Márcia Machado e Vanessa Meireles, assim como todos os envolvidos na organização desse evento de estimado valor científico. Eu me chamo Heloísa,
e escrevi em parceria, né, com a querida professora Leonor Werneck, minha orientadora de doutorado, o capítulo intitulado A Pandemia nas Mídias Brasileiras e Italiana, Referenciação e Posicionamento Argumentativo. Então, nós construímos este artigo em um cenário pandêmico em que o Brasil, em junho de 2021, atingia a triste marca de 500 mil mortos por Covid. Então, nosso objetivo, mediante essa temática, foi comparar mídias de línguas e países diferentes, Itália e Brasil. Selecionamos 2 jornais online, o Globo e La Repubblica, para verificar o posicionamento e o enfoque argumentativo dados pelas mídias brasileira e italiana por meio de estratégias referenciais. Para embasar nossa análise, partimos da referenciação como um processo sociocognitivo e interacional da linguagem. O nosso objetivo específico foi analisar a construção de cadeia referencial, né, da cadeia referencial, a partir de 3 objetos de discurso. O primeiro, equívocos do governo Bolsonaro, do jornal Globo Online, e outros 2, a China e o Brasil, do jornal La Repubblica. Nós verificamos que o Globo, por meio da cadeia referencial construída a partir do objeto de discurso equívocos do governo Bolsonaro, focaliza o interesse do governo pela cloroquina, associando a ineficácia desse medicamento à imagem negativa que se cria do governo Bolsonaro, né? Então, contribuindo com o projeto de dizer do enunciador. Destacamos também o papel das pistas textuais como uma importante estratégia de recategorização e construção cognitiva dos objetos de discurso, promovendo a progressão textual e colaborando para a arquitetura argumentativa da notícia. O jornal italiano online La Repubblica apresenta um jogo de oposição muito interessante entre Brasil e China, evidenciando aspectos positivos da China a respeito do combate à doença, atribuindo ao Brasil, de modo explícito ou implícito, o fracasso do controle da pandemia, especialmente enfatizando a vacinação. As fichas textuais também alimentam as cadeias referenciais e colaboram para criar a imagem de um país que sofre com a pandemia e que reivindica mudanças políticas. Desse modo, demonstramos que, ao longo do texto, os objetos de discurso se solidarizam na construção de cadeias referenciais complexas, né, por meio de uma trilha de pistas textuais que vai orientando argumentativamente o sentido do texto. Procuramos evidenciar que os processos referenciais não devem ser analisados independentemente das pistas textuais, que estão ainda pouco enfatizadas nos estudos da área. E, por fim, procuramos analisar o texto como um todo, né, considerando a análise da referenciação realmente como um processo sociocognitivo e interacional que se associa a inúmeros elementos na configuração textual. Gostaria de dizer também que a professora Leonor Werneck falará mais sobre o nosso artigo na palestra que segue o lançamento, então, dos livros. Agradeço a atenção de todos e passo a palavra para Jeane Nunes da Penha e Márcia dos Santos Machado. Obrigada. Olá a todos. Eu sou a Jeane, orientanda da professora Márcia Machado. Então, no capítulo intitulado Predicar via de construção de representação em português e espanhol. Pode passar o slide, por favor, Naide. Essa pesquisa, né, que é inclusive meu projeto agora do doutorado. Então, nós apresentamos uma análise inicial entre dados do português e do espanhol, né? Então, nele nós analisamos construções que denominamos de construções de representação. Essas construções, elas envolvem um elemento verbal, né? Então, no português, esse elemento verbal é o verbo suporte fazer. No caso do espanhol, o verbo de câmbio hacer-se, né? Seguidos de elemento nominal, adjetivo ou substantivo, né? Perspectivando, então, juntos, né, uma simulação, algum tipo de representação, né? Como no exemplo 1, né? Segundo a polícia, após empurrar a criança de 5 anos, a idosa ainda teria debochado da ação e afirmado que iria se fazer de louca para não ser punida. O exemplo 3, né?
Eu olhei surpreendido e ele seguiu me dizendo que tinha que procurar um jeito de fazer com que as pessoas se preocupassem com ele. Creio que foi essa vez que ele decidiu começar a se fazer de louco, né? Então, nós percebemos, né, que algumas construções elas podem promover instâncias em sistemas linguísticos distintos, né? Essas construções elas são denominadas diaconstruções. Então, nesse retângulo em azul, nós apresentamos a nossa diaconstrução, né? Essa diaconstrução ela licencia usos no português, no espanhol e, por hipótese também, outras línguas românicas, como o italiano, né? Os padrões com o fazer e o hacer-se, eles ainda podem gerar, além destes exemplos que eu trouxe aqui, né? Outros types construcionais também. E verificamos também, né, que esses usos eles podem indicar algum tipo de fingimento, uma dissimulação, mas também eles são acionados, né, em contextos que indiquem uma atitude intersubjetiva dos enunciadores, né, algum ponto de vista, em geral, críticas, né? Obrigado. Eu passo a palavra agora à professora Márcia. Pamela, acho que está tendo Zoom, ela está sem voz também. Segiane. Então, ela está rouca, né? Ela está doente. Então, eu vou apresentar também. O capítulo é Variação entre Predicadores Complexos de Percepção Visual, um estudo comparativo entre português e francês. Próximo. Próximo slide, não? Nessa pesquisa, Pamela, ela analisa dados, dados, né, do português e do francês, em comparação. Então, a alternância de predicadores complexos é o tema, né? E como eles são usados na conceptualização de percepção visual no português do Brasil e no francês. E ela faz essa análise, né? Nós fazemos essa análise com base na teoria da gramática de construções, na linguística funcional cognitiva, na sociolinguística variacionista, né? A análise é quantitativa e qualitativa. Nós procuramos avaliar frequências e medidas de associação de verbo e elemento não verbal, né, na constituição do predicador complexo, né, como, por exemplo, dar umas olhadinhas, de ter não nem. A diferença entre os predicadores está relacionada à configuração formal, mais acionada em cada comunidade, e a atributos de contextualidade, né? Nós procuramos descrever essas relações. Próximo slide, vou passar a palavra a Érica de Sá e a professora Maria Maura Cesário. As professoras Érica e Maria Maura. Bom dia. Estão me ouvindo? Esse fone não estava muito bom. Estão me ouvindo? A Érica não conseguiu entrar, tá bom? Bom dia a todos. Então, esse capítulo traz uma parte dos resultados de pesquisa da tese da Érica Ilote de Sá. E o trabalho, né, sobre usos de circunstanciais temporais e aspectuais em jornais, né, do Brasil e da França. A Érica coletou cerca de 500 dados no português, em textos do português, e 660 dados em textos do francês. E ela observou vários fatores para dar conta, né, para tentar entender as motivações de uso das locuções adverbiais, temporais e aspectuais. Observou vários fatores, e nesse capítulo, né, nós trazemos os resultados sobre posição da locução adverbial, temporal e aspectual, a semântica das locuções, e fizemos também uma reflexão sobre o uso dessas locuções nos gêneros notícia e reportagem. Como parte dos resultados, né, nós vimos que no francês há um predomínio da posição locução adverbial x verbo, e no português um predomínio da posição verbo x locução adverbial.
Então, em francês, há um predomínio da margem esquerda e em português da margem direita. Em ambas as línguas, há predomínio do uso das locuções e notícias, mas no português a diferença é pequena. E no português acontece mais na margem esquerda quando há alguma importância com relação à argumentação. Em francês, o uso não foi relevante. Esses são os resultados mais gerais do capítulo. Passo a palavra agora. Pode passar, por favor. Obrigada, muito obrigada a agora todos. Esse foi o último capítulo, né, desse livro. É o último capítulo. Muito obrigada. Márcia, quer acrescentar alguma coisa? Posso passar para o próximo? Então, vamos lá. Então, esse livro, olá a todos, a todas. Essa publicação também foi possível com o apoio financeiro da equipe Réseau, da qual eu faço parte, e o Comitê Científico da Universidade de Paul Valéry. Então, somos gratas por esse apoio, que contribui para a área de letras, sobretudo na área da linguística aplicada, mais especificamente. Então, esse livro também nasceu a partir da articulação interinstitucional promovida no Projeto Variar, na área de pesquisa e ensino, envolvendo português, língua materna e não materna. O lugar da variação linguística no ensino de português é central em todos os capítulos, além de outras temáticas específicas, mas eu não vou apresentar, porque a gente vai ouvir diretamente os autores. Então, pode passar o slide, por favor? Como outro livro, para que fosse mais acessível a um público amplo, cada capítulo escrito em português é seguido de um capítulo em língua estrangeira, com as principais ideias, né, os principais resultados, uma espécie de resumo expandido, que foi escrito pelos próprios autores, como vocês viram, a mesma configuração do outro livro. Nesse livro tem apenas um capítulo que foi redigido em francês, e ele está acompanhado de um capítulo correspondente em português, né, com o mesmo objetivo. Então, são 22 capítulos no total. Esperamos que esse painel de contribuições possa interessar a comunidade internacional de pesquisadores, professores, estudantes de português, língua materna e não materna. Então, vou agradecer ao Comitê Científico, pode passar, Nainde? Vou agradecer ao Comitê Científico, que aceitou o convite para realizar os pareceres de cada texto, todos os docentes, todos os discentes também, que fazem parte do Projeto Variar, que participaram da revisão, diagramação, todas as etapas de montagem do livro. Pode passar? Agradecemos também as colegas especialistas que escreveram o prefácio, a professora Cecília Molica, da UFRJ, e a quarta capa foi escrita pela professora Carla Faria, da Universidade Ca' Foscari, de Veneza. Muito obrigada a vocês duas também. Então, um grande obrigada a toda essa equipe de professores, pesquisadores, não é? Todos os autores que congregamos via organização dessa obra. Eu vou deixar a palavra para eles, que vão apresentar um panorama sucinto de cada capítulo. Muito obrigada a eles, sobretudo. Então, passo a palavra para a professora Silvia Vieira e a Juliana Bertucci. Bom dia a todos, vocês me ouvem? Vocês me ouvem, sim? Sim. Tá. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, parabenizo todos, né, responsáveis e autores da obra. O nosso capítulo, muito brevemente, vamos só dar notícias, né, um capítulo de divulgação. Eu e Juliana fizemos esse capítulo. Ele se intitula, né, Gramática, Variação e Ensino, Ampliação de Repertório na Produção e na Recepção de Textos em Sala de Aula. Nós combinamos aqui um jogral, vou falar da contextualização, e Juliana vai falar mais especificamente da proposta de divulgação do capítulo, e depois eu volto para as reflexõezinhas finais. Esse capítulo nasce de uma proposta que eu e Juliana, né, com que eu e Juliana trabalhamos no âmbito do mestrado profissional em letras aqui no Brasil, mestrado em rede, que conta apenas com professores da educação básica.
No âmbito desse mestrado, eu e Juliana, hoje coordenamos uma disciplina que trata exatamente do componente linguístico e ensino, e nele desenvolvemos a proposta chamada Ensino de Gramática em 3 eixos. Aí, à esquerda, né, na contextualização, trata-se de proposta em que todo e qualquer tratamento, abordagem de tema gramatical pressupõe que haja, né, ali um conhecimento explícito de sistema, então um desenvolvimento de consciência gramatical, sintática, para que metacognitivamente esse conhecimento venha à explicitude, uma relação sempre entre o expediente linguístico gramatical e a produção de sentidos, aquele eixo do ensino em que gramática e leitura e produção se interconectam, e ainda, mais especificamente para este capítulo, o terceiro eixo, que propõe que os fenômenos variáveis sejam abordados de modo a permitir que se trabalhe com um contínuo de normas linguísticas. Então, com base nessas 3 faces do ensino de gramática, que tentamos interrelacionar ao máximo, é que entendemos o ensino de língua. Então, neste capítulo em particular, Juliana agora vai mostrar como a gente priorizou o terceiro desses eixos, de modo a abordar a variação nesse contínuo. E para que esse contínuo se efetivasse nos exercícios, a gente trabalha com gêneros textuais. Passo a palavra para a professora Juliana para falar especificamente do tema que escolhemos muito rapidamente e convidar todos a conhecer o capítulo. Obrigada, Silvia. Bom dia, boa tarde a todos. Muito rapidamente, né, então, esse capítulo, como a Silvia apresentou, ele aborda principalmente, né, esse terceiro eixo, então, o trabalho com fenômenos variáveis, né, e o nosso capítulo está organizado principalmente em 3 grandes partes, né? Uma primeira em que nós rapidamente apresentamos algumas discussões teóricas, né? Retomamos algumas questões como o contínuo dos gêneros textuais, o contínuo de fala e escrita, né? E em seguida, então, nós tentamos evidenciar, né, através de algumas propostas concretas mesmo, apresentando algumas propostas didáticas, partindo do fenômeno variável ter e haver, né, em construções residenciais, né, um fenômeno que já foi bastante estudado no português brasileiro, tanto de fala e escrita. Nós, inclusive, retomamos algumas pesquisas já realizadas sobre esse fenômeno no português brasileiro e apresentamos algumas propostas de como pode ser, né, trabalhado em sala de aula, com atividades concretas mesmo, né, essas questões dos contínuos, dos gêneros textuais, e como é que o ter e o haver, eles podem aparecer de formas diferentes, né, dependendo do gênero textual, da prática comunicativa que ele está inserido. E, por fim, né, nós apresentamos uma breve discussão, né, com questões de parâmetros e orientações escolares, né? Comentamos, inclusive, até algumas questões dos documentos, mesmo na BNC, a própria Base Nacional Comum Curricular Brasileira, como é que o nosso, né, a nossa proposta, né, ela atende, inclusive, documentos norteadores do ensino de língua. Silvia, pode finalizar. Então, terminando, volta um pouquinho para terminar, tendo já apresentado as partes do capítulo, se pudermos dizer, assim, a alegria que eu e Juliana tivemos em empreender não só essa disciplina, quanto esse debate que está divulgado nesse capítulo, é um capítulo de divulgação, nós poderíamos dizer assim, que estamos muito convictos de que é possível conjugar aquela preocupação de professor, orientações normativas com pluralidade de normas de uso. É isso que está aí no centro aí dos nossos slides. É preciso assumir, né, o postulado de que a norma padrão, não obstante pressupõe escolhas por contexto, não é incompatível com a heterogeneidade de usos, essas coisas são conciliáveis por meio das experiências que vimos experimentando. Muito obrigada, passo então a palavra ao próximo capítulo. Obrigada, Ju, também. Eneile Saraiva. Olá, bom dia. O artigo Construções com o pronome ser e a impersonalização, reflexões sobre o ensino, é fruto da pesquisa de doutorado, orientada pela professora doutora Márcia Machado, cuja tese foi defendida em fevereiro deste ano. Como no âmbito do projeto Predicar e do projeto Variar, ela atende a preocupação com a articulação entre pesquisa e sala de aula,
Após mapearmos os usos da predicação transitiva direta com o pronome ser em diferentes contextos de impersonalização discursiva, trouxe um quadrinho, né, sobre essas construções que a gente analisa, né, com o verbo transitivo direto mais pronome ser, com o verbo semi-auxiliar mais pronome ser mais verbo principal, né, transitivo direto, ou com o predicador o predicador ter mais o pronome ser, né, essas construções que a gente analisa. Então, nós mapeamos esses usos, né, e esse artigo busca apresentar uma proposta para o ensino dessa temática da impersonalização discursiva em sala de aula, que considere não somente nessas construções, mas também diversas outras possibilidades que estão presentes na língua e que podem ser acionadas, né, para retirar de cena o responsável pela predicação. Então, os principais objetivos, né, nós colocamos aqui no quadrinho, né, que é discutir o ensino da impersonalização discursiva, com enfoque na análise, né, dessas variações de uso. E o que nós propomos? Né? Nós propomos observar a indeterminação como uma subcategorização do processo maior de impersonalização discursiva e apresentar, né, estratégias de ensino para a temática. E como alguns resultados, né, nós destacamos a proposta de um contínuo, também aí no segundo gráficozinho à direita, né, de um contínuo de impersonalização discursiva com 7 graus, em que nós observamos, né, a opacificação das primeiras pessoas discursivas, das pessoas discursivas, né, primeira, segunda ou terceira. E também, nesse artigo, né, nós sugerimos uma atividade sobre impersonalização discursiva com gabarito comentado. Obrigada, né, passo para o próximo capítulo. Verbo suporte para expressão de emoções, abrir-se, o corpo encena e ensina, né? Realizado com Milena de Aguiar, né? Nesse capítulo, nós expusemos os dados relativos a certos idiomatismos, né? A construções que nem são tão idiomas, são semi-lexicalizadas, né? E construções que são produtivas e que envolvem parte do corpo, né? Como dar olho, abrir os olhos, abrir mão, né? Estender a mão, dar ouvidos, né? O verbo dar é um verbo muito acionado, é possível ver nesse gráfico, que tem as cores, né, vermelha e verde, né? Que o verbo abrir é muito acionado, o verbo dar também é um verbo acionado, e abrir é muito atraído, né, para o sintagma nominal mão, né, que envolva mão. E fechar também é outro, menos atraído que abrir, né? Então, nosso intuito ao avaliar as construções, como as construções com verbo suporte ou semi-suporte se organizam, envolvendo elementos que são partes do corpo, nossa intenção é verificar como é que nós conceptualizamos, né, essa questão, né, de se abrir ao outro, né, ou se fechar ao outro, né, e em termos de comunidades linguísticas, né, como é que nós organizamos isso socioculturalmente. Então, a partir dessa pesquisa com Clarissa e Vanessa, pretendemos, por exemplo, estudar também na comparação entre o português e o francês, né, entre variedades do português e variedades do francês, como é que se dá a expressão, né, das emoções por meio de verbos suporte ou semi-suporte e elementos partes do corpo. Tá? Então, basicamente, o texto lida com as variantes que são acionadas para esses dois lugares, né, de verbo e elemento não verbal, formando um predicador complexo. E trabalhamos com metonímias aí. Próximo. Eu passo a palavra agora à Anaíde. Bom dia. O meu trabalho, intitulado Predicar no Dia Sistema, chamado Português, Baianês e Carioquês na Rede Social Brasileira, em parceria com a professora Márcia dos Santos Machado Vieira. Bom, por que a gente escolheu as variedades baianês e carioquês, né? Variedade baiana e variedade carioca? Porque eu sou da Bahia e a Márcia é do Rio, então a gente tentou fazer um trabalho aí que mostrasse um pouquinho da nossa
Cara, bom, analisamos a partir de memes coletados nas redes sociais, Instagram e Facebook, usos de predicação verbal e verbo nominal associados às variedades aqui mencionadas, baianês e carioquês. Nossas perguntas norteadoras. Como se configura a rede de relações entre construções na predicação verbal e verbo nominal, a partir dos mecanismos cognitivos de associação e de associação, e considerando na representação construtos teóricos como aloconstruções, metaconstruções, idioconstruções e diaconstruções, que unidades construcionais de predicação caracterizam as variedades do português brasileiro consideradas e o que elas revelam de comum e de diferente. Então, nós descrevemos qualitativamente dados associados a cada uma dessas variedades, com o intuito de mostrar similaridades e dissimilaridades, tanto entre unidades predicantes em uma mesma variedade, quanto entre unidades predicantes nas duas variedades. Para tanto, lançamos mão de conceitos de predicador simples ou com verbo suporte, aloconstruções, metaconstruções, diaconstruções e diaconstruções, baseando-nos na gramática de construções, diassistêmica, na sociolinguística e na linguística funcional cognitiva. Tivemos como objetivo evidenciar a variação construcional na predicação existente no espaço digital do português brasileiro e contribuir para o ensino de português com observações sobre sistema de unidades predicantes simples e complexas e recursos diferentes, e recurso a diferentes construções, inclusive fraseológicas, para traduzir o universo cultural e conceptual de unidades, de comunidades brasileiras. Aqui no slide temos alguns exemplos de predicadores observados em textos da rede cybercultural, convergências e divergências. No baianês, nós temos aqui, você é baiano? Sou, então fale, vamos jogar bola. Bol bateu baba. Você é baiano? Sou, então fale, vamos beber água. Bol comer água. No carioquês, você é carioca? Sim, então fale, segue em frente. Segue o baile. Você é carioca? Sim, não fala. Não sabemos o que está acontecendo. Pegou o bonde andando. São alguns exemplos que nós analisamos no artigo, e os nossos resultados evidenciaram que o baianês e o carioquês contam com predicadores que têm preeminência em termos de caracterização do lugar de fala e de trabalho didático com recurso à sinonímia na configuração de um subtipo do gênero textual meme e, consequentemente, no processo de construção e negociação de sentidos. Passo a palavra agora para o Elton. Obrigada. Olá a todos, bom dia. Só um minuto, deixa eu ver. Estou aparecendo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né? Estou muito satisfeito por fazer parte dessa obra com pessoas que eu admiro bastante. Queria muito agradecer, então, a professora Márcia e a professora Vanessa pelo convite. Meu trabalho se intitula Variação diafásica e Máxima de Modo no gênero resumo de sentença, né? Por um ensino reflexivo de vocabulário específico do direito, tá? Então, o que acontece? Eu acabei relacionando a noção de variação linguística, né? Relacionada principalmente à variação diafásica, a variação, então, que a gente efetua a depender da situação de comunicação, com questões pragmáticas advindas da filosofia de Grice e também discursivas, né? Me baseei basicamente na semilinguística do discurso, analisando, então, um gênero bastante novo, né? Eu ainda não conhecia, acabei vendo esse gênero circulando no Instagram, entrei em contato com as juízas, né? As autoras desse gênero, e elas se prontificaram me enviar algumas cópias, achei bastante interessante, e eu acabei chamando de resumo de sentença, né? Eles já chamam dessa forma esse texto, que consiste em justamente apresentar para o réu, né? Apresentar para a pessoa ali que está passando por um processo judicial delicado, né, etc., o que aconteceu, o que foi decidido acerca de sua própria vida, né? Então, os objetivos são relacionar noções de variação linguística a questões pragmáticas, refletindo sobre como o registro, né, refletindo sobre o registro encontrar no gênero resumo de sentença, e também fazer a descrição desse gênero resumo de sentença, apesar de eu ter partido de poucos textos, porque eu tive acesso a poucos, mas já deu para ter uma ideia geral de como se organiza, né?
Também partir da análise de alguns manuais de linguagem jurídica, né? Queria saber como que esses cursos de português eram efetuados em alguns cursos de direito e, apesar de alguns partirem sempre de uma perspectiva muito estrutural, muito, digamos, prática, comunicativa da língua mesmo, alguns outros já se preocupa com essa questão da variação linguística, com questões sociodiscursivas, cognitivas, etc. Então, referencial teórico, sociolinguística, pragmática e também linguística forense, porque a linguística forense, uma perspectiva dela, se preocupa com essa questão da democratização do acesso ao discurso jurídico, né? Como que a gente precisa, então, adequar os textos, adequar o registro para que as pessoas consigam compreender o que é que está acontecendo naquela interação. Resultados. Os textos analisados, né, demonstram competência comunicativa e também sensibilidade por parte das juízas que atenderam a ação de modo, né, ou seja, escrever de maneira, né, clara, de maneira não obscura, visando a plena compreensão por parte do destinatário não especialista em matéria jurídica, né? Porque uma coisa é escrever para os seus pares, para quem conhece aquele conteúdo, outra coisa é escrever para o réu, para uma pessoa envolvida no processo que não tem acesso a essa linguagem específica, né? Esse registro específico, como ela dizendo. Então, percebemos que é uma maior democratização do conhecimento jurídico quando há essa democratização, né? Desculpa, gente, quando há essa sensibilidade. O ensino de vocabulário específico é necessário à formação do estudante de direito, né? A gente sabe que o tecnoleto é importante até para uma questão não só científica, mas também de legitimidade do profissional. Entretanto, faz importante despertar nesses estudantes de direito, né, futuros operadores do direito, a importância da adequação do registro, então, compreensões sobre variação linguística, né, situações de comunicação, finalidades comunicativas, de modo que possam ser mais bem compreendidos pelas pessoas não especialistas, né, essa é a principal finalidade, que entra em contato com os textos. Já existe um movimento, né, até mesmo abarcado pela comunicação social, pelo direito, chamado Plain Language, que inclusive é retomado por alguns autores da linguística forense, é justamente essa tentativa, né, de democratizar o conhecimento especializado, né? Então, aqui, só para vocês verem, eu trouxe como um exemplo, né? Temos aqui um resumo de sentença realizado por uma juíza da primeira vara criminal de Ponta Grossa, né, do Paraná, e aqui em cima tinha lá, né, o nome do sujeito, acusação, você foi processado por porte ilegal de arma de fogo. O que aconteceu? O processo acabou e a juíza considerou você culpado em caixa alta, né? Quer dizer, ficou provado que você portava arma de fogo. O que acontece agora? Só pena 1 ano de detenção, mais multa de 340. Então, percebam, além, né, dessa acessibilidade muito facilitada, porque a sentença judicial continua sendo produzida, né? Isso aqui não substitui a sentença judicial, que é o gênero legitimado. Só que para ser apresentado ao réu, né, não iniciado nesse discurso jurídico, é apresentado, então, esse resumo. Percebo até a multimodalidade, né, caixa alta, negrito, esses quadros, esses desenhos, justamente para facilitar e garantir, então, a máxima do modo nesses textos. Eu queria aproveitar para agradecer à professora Daniele Kelly, porque quando eu estava produzindo o texto, eu consultei ela, e ela me atendeu prontamente. Então, pronto, gente, esse é o meu trabalho. Passo a palavra, então, para o próximo, Sabrina e Fernanda. Muito obrigado. Bom dia a todos, todas e todes. Fernanda e eu agradecemos muito pela oportunidade. E nós escrevemos esse capítulo com base na nossa experiência como professoras voluntárias de português no curso de português para refugiados oferecido pela Caritas RJ, em parceria com a UERJ. A Fernanda trabalhou nesse curso com congoleses, e eu trabalhei com pessoas vindas de alguns países do continente africano, da Síria, Rússia, Ucrânia, pessoas também vindas da Venezuela, Colômbia, Cuba, ou seja, um público bem diverso. E nós levantamos a questão da saúde por conta das próprias demandas que surgiam em sala de aula. E a partir dessa decisão, nós trabalhamos, então, nós constituímos um arquivo de análise com esses materiais que estão apontados aqui no slide, que são 4 apostilas, Pode Entrar, que foi organizada pelo Acnur, a Caritas São Paulo e o curso Mafalda. Entre Nós,
que foi organizada pela UERJ, em parceria com a Caritas, e, inclusive, essa apostila nós utilizamos em nossas salas de aula. A apostila Portas Abertas, publicada pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e Presente, que foi elaborada em Santa Catarina. Nós quisemos trazer, então, a perspectiva de estados diferentes, né, de materiais elaborados em estados diferentes. Nosso trabalho, nosso texto é fundamentado na análise de discurso de base materialista, proposta por Michel Pechet, e nós focalizamos o funcionamento discursivo desses materiais, né, os efeitos de sentidos produzidos pelo modo como os materiais apresentam e trabalham a saúde para esse público específico. Então, nós fizemos esse recorte considerando também as diferenças culturais e as experiências vivenciadas por essas pessoas nos países de procedências e que são trazidas para as salas de aula. Os materiais nos permitiram, então, problematizar algumas questões, como, por exemplo, o imaginário de que todos os refugiados, solicitantes de refúgio e refugiados, possuem as mesmas demandas e urgências, né? Que é um imaginário que, na verdade, produz uma visão estereotipada dos refugiados. Nós problematizamos também o modo como o corpo humano é apresentado nos materiais, como são apresentados, trabalhados os cuidados em relação à saúde física, mental e emocional. E, ao longo do percurso, nós pudemos observar, entre outras coisas, o apagamento das diferenças naquilo que é dito e naquilo que é silenciado, e como os sentidos deslizam nessas condições de produção. Então, é basicamente essa ideia que a gente quis trazer nesse trabalho. E eu não vou dar mais spoiler, vou deixar vocês com gostinho de quero mais. E agradecemos por tudo. Eu passo a palavra, então, a Márcia Atala Pietro Longo. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite e a iniciativa da Vanessa e da Márcia. Eu vou apresentar o capítulo Questões de Subjetividade e de Interculturalidade no Ensino-Aprendizagem de Línguas Estrangeiras. A experiência do bilinguismo é subjetivamente radical. Quando ela é vivida com profundidade, isto é, com o verdadeiro acolhimento do outro, dessa nova língua-cultura, ela se revela uma situação única e irreversível, que é estruturadora do nosso psiquismo em novas bases. Estamos imersos, na verdade, numa aventura subjetiva que nos transformará para sempre. Segundo Christine Revu, esse processo é tanto mais difícil para aquele que se dispõe a viver o aprendizado de uma língua-cultura estrangeira, na medida em que ele vai precisar mobilizar simultaneamente sua expressão oral e escrita, sua capacidade de tomada de palavra numa língua que não domina, sua relação consigo mesmo, com o outro e com o mundo, sua relação com seu corpo, incluindo-se aí seus gestos e ações corpóreas, sua relação com o saber, enunciando o mundo a partir de estruturações linguísticas e discursivas diversas. Essa vivência é relatada por franceses que moram ou moraram no Brasil em vlogs do YouTube, nos quais eles salientam as repercussões subjetivas dessa experiência de interculturalidade. Ela pode ser vivida como libertadora, como um processo de dupla personalidade que pode representar uma porta que se abre para uma outra dimensão de si, uma autorização para se expressar e transbordar seus sentimentos, que permite que o sujeito desabroche e explore outras potencialidades em si que estavam apagadas em sua língua de origem. Nós ilustramos no artigo, através de depoimentos, mas igualmente através da pesquisa do professor Orsoni, de 2003, alguns imaginários interculturais sobre a língua, o tempo, o espaço, sobre o corpo e as relações sociais, e também imaginários relativos à ascendência ou linhagem e à relação com as leis. Nesses depoimentos, há todo um questionamento contrastivo sobre o que é ser educado em cada uma das culturas, sobre os diferentes usos do discurso,
sobre as diferenças em relação ao corpo e à liberdade de expressão, que passa pelo gestual e pelo comportamento, sobre a relação com a pontualidade, sobre as percepções do espaço privado e público e sobre a identidade nacional, entre outros. Os excertos apresentados nesse trabalho demonstram claramente que não há cultura sem suas qualidades, suas singularidades, mas também sem suas perversidades, seus lados sombrios. O trabalho com os imaginários sociais de cada língua ou cultura e com suas diferenças culturais coloca em evidência certos traços da cultura de origem, dando ao sujeito a possibilidade de uma nova inserção em sua própria cultura. Por outro lado, o trabalho com aquilo que difere na cultura estrangeira descortina novas dimensões de atuação subjetivas e sociais. A exploração desses aspectos interculturais se revela muito interessante e costuma mobilizar significativamente os aprendizes de uma língua estrangeira. Convido vocês a lerem o capítulo, que é fartamente ilustrado e analisado. Muito obrigada. Eu passo a palavra à Andréia e à Patrícia. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Obrigada, Márcia. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento, né, à minha colega Márcia Machado e também à Vanessa Meirelles pelo convite para participar dessa obra, né, e ter a possibilidade, então, aqui de dialogar com vocês a respeito do trabalho, né. É um capítulo escrito a 4 mãos, né, foi feito com a minha colega Andréia Belfort Duarte. Para quem não nos conhece, somos professoras da Faculdade de Letras, do setor de Português Língua Estrangeira, e temos nos dedicado mais recentemente a estudos em perspectiva historiográfica, considerando materiais para ensino e avaliação de português língua estrangeira produzidos no eixo Brasil-Itália. Então, esse capítulo ele vai considerar uma dessas obras. Optamos por fazer uma apresentação centrada aqui na minha fala, para poder respeitar o tempo, né? Tá? Então, a gente não vai fazer o jogral, como disse Silvia, né? Mas eu vou, então, fazer essa apresentação, tá certo? O capítulo, intitulado Pronúncia Figurada na Gramática Portuguesa e Brasiliana, de Gaetano Frisoni, tem como ponto de partida o estudo dessa obra que está ilustrada aí no slide, né? E que se intitula Gramática ed Esercizi Pratici della Língua Portuguesa e Brasiliana. É uma obra publicada no finalzinho do século XIX por uma editora milanesa, tá? E é uma obra destinada a falantes de italiano interessados na aprendizagem de português língua estrangeira. É uma gramática que está relacionada a um contexto de época em que a língua portuguesa adquiria importância graças às relações comerciais que se intensificavam na época entre Brasil e Itália e também ao incremento dos processos migratórios entre os dois países. O estudo da gramática de Frisoni, com especial destaque para o tratamento dado à pronúncia, né, conforme vocês podem ver no título dado ao capítulo, né, ao estimular esse olhar em direção ao passado, coloca o leitor do capítulo diante da possibilidade de resgatar não só a história de autores, mas também de materiais didáticos e de obras de referência que muitas vezes têm sido relegadas ao esquecimento, né? Então, de um modo bem objetivo, né? Não só considerando essa obra, mas algumas outras sobre as quais a gente tem se dedicado, a gente tem, inclusive, possibilitado o resgate, né, de obras que, de fato, estavam esquecidas na área de português língua estrangeira. Então, nesse sentido, o trabalho se aproxima de outros já desenvolvidos em perspectiva historiográfica e que tiveram como objetivo maior revisitar obras destinadas ao ensino de português língua estrangeira. Vale ressaltar que tratar da questão da pronúncia, né, em um material para ensino de português língua estrangeira datado do século XIX e planejado para ser utilizado em situação de não imersão, exige do leitor situado em pleno século XXI um exercício de deslocamento, uma vez que as ferramentas disponíveis hoje
e largamente utilizadas na sala de aula de língua estrangeira, né? Como equipamentos para gravação, reprodução, tratamento de som, eram inexistentes na sala de aula daquela época, né? Então, desse modo, o capítulo coloca para o leitor os seguintes questionamentos. Como autores de manuais para ensino, como Gaetano Frisoni, por exemplo, lidavam com a questão da pronúncia? Que estratégias eram empregadas? Como professor e aprendizes poderiam trabalhar o desenvolvimento da pronúncia da língua-alvo, tendo apenas o livro como recurso auxiliar? Quais seriam os exercícios práticos sugeridos pelo autor sobre o assunto, né? Como disse uma colega que me antecedeu, as respostas, né, o spoiler, né, não vai ser dado aqui, né? Essas respostas para essas perguntas, elas foram todas desenvolvidas ao longo do capítulo, né? Então, a descrição e a análise realizadas detalham a preocupação de Frisoni em trazer para os estudantes, em um linguajar acessível, não apenas um estudo contrastivo entre o italiano e o português, mas também aspectos característicos do português falado no Brasil. Desse modo, o aluno, né, pouco familiarizado com a pronúncia da língua-alvo e que tinha, naquela época, apenas o professor como modelo de fala, poderia ter acesso, por meio do recurso de pronúncia figurada, né, o recurso que é empregado na obra estudada e que é analisado no capítulo, né, estratégias para poder avançar no estudo da língua portuguesa. Eu vou finalizando aqui, destacando a contribuição do capítulo para o resgate e para a preservação da memória do ensino de português língua estrangeira e convidando todos vocês para a leitura do capítulo. Eu passo, então, a palavra para os meus colegas Mabiane Batista França, Rosuel Lima Pereira e Vanessa Meirelles. Obrigada. Rosuel? Rosuel, você está conectado? Eu vi ainda agora. Acho que ele caiu. Bom, vou falar rapidamente, então. O capítulo que nós escrevemos em conjunto, a Mabiane trabalha na Universidade da Guiana, em conjunto com o Rosuel, e ela faz um mestrado comigo, sob minha orientação na Universidade Paul Valéry. Então, pensamos nesse capítulo como uma contribuição para a historiografia do ensino de português em dois espaços, não é? Como perspectivar o ensino de português aqui na França e no território francês, e quais são as diferenças, semelhanças em relação à Guiana, que também é um território francês, mas que tem fronteira com o Brasil, né? Quais são as semelhanças, diferenças, desafios, perspectivas. Então, nós apresentamos as formações que são oferecidas pelas universidades, o perfil dos alunos, como o programa é organizado, quais são os suportes de aula, né? Que textos, que tipo de produção escrita, oral nós utilizamos nas aulas, quais são os gêneros discursivos, literários ou não literários, dependendo do diploma, se é voltado para pesquisa, se é voltado para um ensino mais profissional. E, é claro, há uma parte do texto em que nós falamos da questão da variação em sala de aula, e, sobretudo, no caso da Paul Valéry, que português nós ensinamos, não é? Essa questão se impõe para o professor, que variedade de português ensinar. Então, na Universidade da Guiana é o português do Brasil, por conta da proximidade com a fronteira brasileira, mas aqui na França a gente vai explicar como é feita, então, os alunos normalmente no início da licenciatura são iniciantes, alguns já falam português como língua de herança, então nós explicamos como é que nós lidamos com o ensino da variação, como é que nós perspectivamos o ensino da variedade portuguesa, o ensino da variedade brasileira,
nesse capítulo. Então, vou fazer rapidinho para sobrar tempo para perguntas. Pode passar, por favor, Nainde? E o capítulo seguinte é um capítulo que eu fiz com uma colega do Departamento de Português da Universidade Paul Valéry. Ela não pôde estar presente hoje, porque ela está em um colóquio em Portugal, presencial, a professora Marie-Noëlle Ciciar. Então, é um texto sobre as nossas práticas de ensino de tradução envolvendo a língua portuguesa. Então, a professora Marie-Noëlle Ciciar é responsável das aulas de versão, tradução do português para o francês, e eu sou responsável das aulas de tema, que a gente chama tema, né? Le tema, as aulas de tradução do francês para o português. Mas nós preparamos são aulas independentes, mas preparamos o programa de maneira conjunta, pensamos em como organizamos o semestre juntas. Então, nós explicamos nesse capítulo como funciona esse curso, essas aulas, não é? Que são aulas no âmbito do mestrado de tradução profissional. Então, são tradutores que estão voltados para a tradução técnica, econômica, jurídica, etc. Não é tradução literária, tradução técnica exclusivamente. E nós explicamos como nós concebemos as nossas aulas também. Então, como nós concebemos cada aula, as avaliações, os textos, como nós escolhemos as temáticas. Normalmente trabalhamos as mesmas temáticas. Por exemplo, se trabalhamos saúde, textos sobre saúde, a professora Marie-Noëlle vai escolher textos sobre a saúde em português para traduzir para o francês. E eu também vou trabalhar no outro sentido com o português, para que os alunos tenham uma base lexical comum, por exemplo. Então, nós damos exemplos de como selecionamos as temáticas, normalmente 2 ou 3 por semestre, que tipo de material nós usamos, colocamos alguns exemplos. Há uma página em que vocês têm a tradução, o original e a tradução, para ter uma ideia de que tipo de produção nós pedimos para os alunos. Então, um dos objetivos também desse capítulo era perspectivar o ensino de tradução centrado em 2 línguas românicas, não é? Português e francês, e, é claro, apresentamos a questão do ensino da variação nas práticas de tradução, porque nesse nível do mestrado, os alunos já têm um nível avançado, falam a norma, dominam a norma brasileira ou a norma portuguesa, europeia, não é? A variante brasileira ou europeia, mas têm contato, de alguma maneira, eles têm necessariamente contato com a outra variante, porque um colega na sala de aula domina outra variante, ou nós escolhemos textos de diferentes variedades, para que eles conheçam também a questão da variação da língua portuguesa. Então, sensibilizamos os alunos também a essa questão. É isso. Então, eu vou passar a palavra para Márcia e Juliana, não sei qual das duas vai apresentar esse capítulo. Obrigada, Vanessa. Sou eu que vou falar um pouquinho. Bom, inicialmente eu também quero, né, agradecer o convite, né, por estar nessa obra aí tão rica, né, até houve aqui um comentário no chat, né, que esses 2 livros têm que ser divulgados, né, então acho que é muito importante. Então, parabéns mesmo pela organização e por todos os trabalhos. Bom, nesse último, né, que é um capítulo que ele encerra a obra, né, ele vem apresentar um projeto, né, o capítulo intitulado Coleções de Dados Brasileiros para o Ensino de Português. Ele vai apresentar um projeto de uma plataforma digital brasileira, né, que busca principalmente, né, como objetivo principal, reunir dados linguísticos, né, então dados de escrita, de fala, sinalizados, né, produzidos, né, do território brasileiro, né, e organizá-los de uma forma em que eles fiquem interoperacionáveis, né, que sejam organizados por meio de catálogos mesmo, né, e que possam ser disponibilizados para grande público e, de uma certa forma, né, serem alimentados também por múltiplos sujeitos, né? Então, é uma plataforma que, né, como mostra aí o desenho do slide apresentado, né, é uma plataforma que tem várias funções, né, tanto para povoamento de dados, para formação e capacitação de pessoas, envolve gestão, curadoria técnica, uso e reuso, né, e
uma das coisas que nós defendemos nesse capítulo, né, é que é uma plataforma, né, o material ali reunido, ele pode servir, né, e deve servir como material concreto para que seja usado para a produção de materiais para educação básica, para trabalho com formações de professores, né? Então, é uma plataforma que ela permite, né, e ainda é um projeto que tem sido desenvolvido no âmbito da Associação Brasileira de Linguística, a Abralim, né, por uma equipe grande. É um projeto que, inicialmente, ele começa num GT, né, num grupo de trabalho ligado a Ampol, né, ao GT de Sociolinguística da Ampol, que iniciou principalmente, né, comigo, com a Márcia, com o Marcos, com a Raquel Freitag, com a Maria Cecília Monique e a Denise Pons, e depois é um projeto agora desenvolvido ligado à Associação Brasileira de Linguística, e envolve uma série de outros pesquisadores, né? Então, esse capítulo ele vem realmente apresentar a ideia desse projeto, né, e as potenciais, né, usos e reusos dele, inclusive para questões de ensino, né, e acho que é importante, né, ser colocado para ensino tanto de língua materna, como também para ensino de língua não materna, né, então a Vanessa estava até comentando aqui a questão do ensino de português em outros lugares, né, então é uma plataforma que pode ser usada, né, por professores, por pesquisadores de vários lugares. Então, o capítulo ele vem apresentar a ideia dessa plataforma mesmo e suas potencialidades. Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada, Juliana, muito obrigada a todos, né, por terem compartilhado esse trabalho com a comunidade acadêmica.